Boa tarde a todos, sejam bem-vindos à live da Comunidade Amigos de Jesus. Estamos iniciando a live Retratos da Família Martin, os pais de Santa Teresinha, São Luís e Santa Zélia, os pais de Santa Teresinha. Seja bem-vindo você que chegou agora. Deus possa derramar sobre você, sobre a sua família, o seu Espírito Santo. E neste momento nós possamos abrir mesmo o nosso coração para receber essa graça de Deus, receber o amor de Deus nos nossos corações, acolher tudo que será falado, que será ensinado nessa live. Eu convido você a pedir mesmo o Espírito Santo sobre o seu coração, sobre a sua família, que o Espírito Santo possa, nesta hora, conduzir todas as coisas. Vai dizendo, Senhor, eu quero fazer a tua vontade, eu quero obedecer a sua voz. Derrama, Senhor, o teu amor aqui, derrama, Senhor, o teu amor em nós. Nós te pedimos também, Senhor, a graça de amar, de crescer no conhecimento do teu amor e de amar cada vez mais aqueles que são da nossa casa, amar o nosso próximo, amar ao Senhor. Nós pedimos essa graça de ter um coração inflamado com o teu amor. Com meu amor, quero te alegrar, tu bem sabes só a ti, quero agradar. Realiza, ó Jesus, o meu mais ardente desejo, que é te amar acima de tudo e de tudo. É teu amor, Jesus, o que eu peço. É teu amor que há de me transformar. Sim, poderei te amar como se ama e te bendizer como se faz no céu. Oh, Jesus, meu amor, encontrei afinal minha vocação. Oh, Jesus, meu amor, eu serei o amor e desse modo serei tudo. E nós iniciamos essa live por intercessão de São Luís e Santa Zélia, por intercessão de Santa Teresinha, pedindo que eles possam nos conduzir nessa tarde. Nós colocamos tudo nas mãos da Virgem Maria, entregamos o nosso coração, pedimos, fica conosco, Espírito Santo, fica conosco nessa tarde e ajuda-nos a celebrar com alegria a vida destes santos, a vida deste santo casal, São Luís e Santa Zélia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa tarde para todos. Que bom poder ver vocês aí chegando, né, para participar da nossa live. É uma alegria. Como a própria Deise disse, hoje é um dia muito especial para a comunidade Amigos de Jesus, porque hoje nós estamos celebrando, então, os pais de Santa Teresinha, né? São Luís e Santa Zélia. E nós, assim, resolvemos fazer essa live, então, de uma certa forma, homenageando, né, esse santo casal, e também como uma forma de apresentar para o mundo, né? Quem dera o mundo possa ver essa live, mas apresentar esse lindo casal para que as pessoas realmente possam conhecê-las. Veja que nós escolhemos o tema Retratos da Família Martin. São Luís e Santa Zélia, os pais de Santa Teresinha do Menino Jesus. Por que nós escolhemos esse tema? Porque eu, particularmente,
Quando começo a ver a história desse casal, eu começo a abrir, como se eu abrisse um álbum de fotografia, e ali eu começo a ver os acontecimentos marcados na vida dessa família, como se eu pudesse reviver aquilo que eles viveram. Porque escutar um pouco desse casal e dessa família é como se a gente entrasse na casa deles, ficasse num cantinho e ali ficássemos vendo as cenas do cotidiano. É mais ou menos isso que acontece, né? É mais ou menos isso que eu experimento. E eu acredito que as minhas irmãs também, né? Seja bem-vinda, então, aí. Hoje eu não estou sozinha, graças a Deus. Hoje eu estou muito bem acompanhada, né? Com as minhas irmãs de comunidade, a Shirley Siqueira. Dá um oi aí para a galera, Shirley. Boa tarde para todo mundo. Também está a Patrícia, né? A Patrícia, esposa do Márcio. A Sheila é esposa do Marcinho. A Patrícia é esposa do Márcio. Patrícia, dá um oi aí. Patrícia Carvalho. Oi, bem-vindos a mais uma live com a gente. E a Maressa Saldanha, né? Esposa do Leandrão. Ontem o Leandrão estava conosco, né? E hoje a sua digníssima esposa. Fala um oi pro povo, Lia. Seu microfone está... Espera só um pouquinho, problema. Pronto. Boa tarde, gente. Sejam bem-vindos, tá? É uma alegria estar com vocês nessa tarde. E é isso, né? É realmente uma alegria. Veja, quando nós vamos falar de São Luís e Santa Zélia, pelo menos por enquanto, a gente precisa usar Santa Terezinha no meio da conversa. Porque se a gente não fala que São Luís e Santa Zélia são os pais de Santa Terezinha, muita gente não sabe quem é São Luís e Santa Zélia, né? E como é interessante essa questão de saber quem é o outro através dos membros da família, né? Quando a gente conhece alguém muito, assim, inteligente, né? Brilhante, comportado, que dá bons exemplos, geralmente a gente fala assim, gente, mas que menina educada, né? Terezinha, que menina educada essa Terezinha, que menina santa. Quem que é os pais dessa menina mesmo? De qual família que ela é? Não é assim que a gente fala quando a gente conhece alguém assim, exemplar, né? Alguém que a gente, como mulher, por exemplo, fala e fala assim, ai, mas que gracinha de menina, quem dera se eu tivesse uma menina santinha igual essa menina, né? Quem é mesmo os pais dessa menina, né? Então, é mais ou menos isso hoje a gente vai fazer aqui, né? Quem são esses pais dessa menina? Santa Terezinha, né? Luiz e Zélia Martã. Então, para aqueles que não conhecem esse casal ainda, né? Que só conhecem Santa Terezinha, mas não conhecem seus pais, a gente vai tentar hoje conversar um pouco sobre essa família. E quando a gente fala do pai e da mãe, a gente acaba falando dos filhos também, né? E apresentar, então, para aqueles que não conhecem. São Luís e Santa Zélia, eles são recém-canonizados. Eles foram canonizados pelo Papa Francisco no meio do Sínodo das Famílias, né? Esse sínodo aconteceu no ano de 2015 e no dia 18 de outubro de 2015, nós tivemos a graça, então, de ganhar esse santo casal como os santos da igreja. Eles foram elevados aos altares da igreja. Eu, particularmente, tive uma graça especial nesse dia, porque eu estava lá, né? Eu e o Fernando, né? Uma graça muito grande. E, assim, não dá para descrever, né, em palavras, a emoção que é perceber que agora, né, como foi no dia da missa, agora nós estávamos recebendo um grande presente do céu, que era esse casal santo. Era assim que eu me sentia, né? Como se eu estivesse recebendo um presente. Agora esse homem e essa mulher são reconhecidos pela igreja, a igreja aceita, concorda
assina embaixo que eles podem ser tratados como santos, né? Então, isso é realmente maravilhoso. Mas veja, a igreja deu esse presente para nós, que é Luiz e Zélia. O que a gente faz quando a gente ganha um presente? A gente abre, né? Então, hoje, no dia que nós estamos celebrando, a igreja escolheu, então, a data do dia 12 de julho para celebrar todos os anos, liturgicamente, o dia desse casal. Então, hoje, oficialmente, toda a igreja está celebrando o dia de São Luís e Santa Zélia. Então, hoje, nós estamos querendo oferecer para você que está aí nos acompanhando esse presente para que a gente possa abrir juntos, né? Um dia de aniversário é o dia que a gente abre presente. Então, vamos abrir esse presente juntos, né? Então, a gente vai fazer isso de forma que a gente possa degustar esse presente que a igreja nos deu. Então, quem foi Luiz? Luiz foi um jovem que lá na sua juventude desejava muito dar toda a vida dele para Deus, né? E ele cresceu desejando, então, ser um religioso. Quando ele se tornou jovem, ele, então, procurou um mosteiro, o mosteiro de São Bernardo, um mosteiro de agostinianos, né, da ordem de Santo Agostinho, para pedir entrada nesse mosteiro. Ele foi criado numa família muito religiosa, o pai dele foi militar, o avô foi militar, então uma família de tradição rigorosa, de tradição muito que vivia a moral de forma muito, muito correta, e Luiz cresceu, então, nesse ambiente cristão, né? Uma vida muito contemplativa, ele era muito, assim, voltado para as coisas de Deus. E ele, então, decide dar entrada nesse mosteiro. Mas as coisas não correram como ele sonhava. Ele sonhava ser religioso, mas não era plano de Deus. Tanto não era plano de Deus, que a desculpa parece ser uma coisa tão boba, né? O superior da ordem disse para ele: você não sabe latim? Aqui nós só aceitamos quem sabe latim. Então, você não pode ingressar na ordem dos agostinianos. Olha, parece que é uma coisa, né? Poderia falar assim, olha, você vai ter que entrar, ficar aqui estudando latim um tempo, para depois a gente começar o processo para você se tornar um monge. Mas não. Fecharam logo as portas para ele. Mas Deus tinha um sonho para a vida dele, diferente dos planos. E, ao mesmo tempo, vemos do outro lado Zélia Martin, Zélia Guerrin, seu nome de solteira. Santa Zélia, né, também foi criada numa família tradicional, religiosa, um pouco diferente de Luiz, porque conta-se que a família dela, principalmente a mãe, era uma mãe muito fechada, que não era carinhosa, e ela cresceu, então, com um sentimento um pouco negativo em relação a esse relacionamento materno, mas isso de nada interferiu, e isso é que é legal, a sua vivência depois como mãe. Muito pelo contrário, ela sublimou tudo isso e foi uma mãe espetacular, né? Mas antes dela ser mãe, ela também desejou a vida religiosa. Então, Zélia, também na sua juventude, tentou ingressar num convento de São Vicente de Paulo. Só que quando ela chega nesse convento e faz esse pedido, né, para se tornar uma religiosa, a superiora do convento já, de cara, já diz para ela: você, minha filha, não tem vocação para ser religiosa. Olha só como são as coisas, né? Então, Santa Zélia ouve aquelas palavras que para ela, naquele momento, foram muito duras, mas ela diz para si mesma: então, se eu não tenho vocação para ser religiosa, então, provavelmente, o meu chamado é para ser mãe. Então, eu desejo que eu tenha muitos filhos. Muitos filhos. Quero ter muitos filhos. E quero que esses filhos sejam levados para o céu. Então, essa é a oração que ela faz. Esse é o desejo que ela tem, né? Então, para a gente conhecer um pouco dessa vida familiar,
nós vamos, então, pegando esses retratos da família, né? Eles vão juntar, então, eles vão se encontrar, então, de uma forma muito interessante, porque Luiz, depois que ele sai aí desse não, ele vai pensar, então, na vida profissional dele. Ele vai para Paris, ele fica lá 3 anos estudando para aprender a profissão de relojoeiro, né? E aí ele vive lá aquela vida em Paris, porém, aquele ambiente para ele não é um ambiente que ele sonhava, que ele queria. Por quê? Porque ele começa a ver um lugar com certas coisas, né? Com certas realidades que não eram aquilo que o coração dele aspirava. Exemplo, Luiz, lá em Paris, ele foi convidado para participar de uma organização secreta, que hoje nós sabemos que é a maçonaria. Então, já de cara, eu gostaria aí de fazer um link, né, com aquilo que os nossos meninos ontem, né, os homens da comunidade ontem estavam falando para nós naquela live, que quem participou colheu muitos frutos, né, e uma pena que muitos perderam, mas lá os nossos irmãos falavam da importância de sermos verdadeiramente homens de Deus, né? E ser homem de Deus significa dizer não a tudo aquilo que pode ser uma erva daninha na vida pessoal e na vida familiar, né? Eles falavam da nova ordem mundial. Com Luiz não foi diferente. Luiz era uma pessoa centrada, firme. Ele entendia o que era correto, o que não era, né? O que fazia parte da religião e aquilo que não fazia parte. Então, Luiz sai daquele meio, ele não aceita esse convite para participar disso. Ele retorna para Alençon, né? Uma cidade da França, retorna para Alençon e lá ele começa, então, a sua profissão de relojoeiro. E ele era um homem assim, apesar de se falar de Luiz como um homem contemplativo, um homem centrado, era um homem extremamente amigável, né? Então, Luiz tinha seus amigos, Luiz tinha seu relacionamento na sociedade da época, porém, ele tinha uma postura de um homem realmente diferenciado, né? Então, daí, para nós, um grande modelo a seguir. E Zélia, que também não foi diferente, depois de receber esse não, também sai daquele momento ali e começa a perguntar para Deus o que Deus queria para ela. E aí Deus dá para ela uma voz interior, né? Fala para ela que ela deveria trabalhar com a renda, o ponto de Alisson. Ponto de Alisson é um ponto muito famoso, né? Que muitas rendeiras faziam, né? Um ponto difícil, complicado, mas que tinha um grande saída no mercado, né? Então, assim, era o trabalho. E ela começou, então, a abrir uma empresa, junto com a sua irmã Maria Luísa, e ali começaram, então, a trabalhar com esse ponto de Alisson. Então, ela se tornou uma empresária. E uma empresária também diferenciada. Vocês vão ver isso durante essa live. Ela não era apenas uma mulher de negócios, não, né? Ela tinha muito mais do que simplesmente esse tino para negócio. Então, nós vamos falar um pouco mais disso, mas eu vou deixar as meninas falarem também, né? Shirley, você pode falar um pouco, então, desse casal que, apesar de não serem religiosos oficialmente, porque não foram aceitos nos mosteiros e no convento, eles tinham uma vida religiosa intensa, né? Então, deixa a Shirley falar um pouco também, para a gente poder ir partilhando, então, desse casal. É exatamente isso, né? A vida da família Martin, ela tinha um ritmo. E esse ritmo, ele era marcado justamente por se colocar Deus no centro de todas as coisas. Então, se a gente for fazer um resumo do que seria a espiritualidade, a religiosidade da família Martin, ela era baseada em 3 pontos. Primeiro, era a soberania de Deus. Então, na casa da família, Deus era o primeiro a ser servido sempre. Depois, uma confiança profunda, uma fé profunda na divina providência. E a gente vai ver isso
em todas as situações da família, no cuidado com as crianças, no trabalho, que a gente vai falar mais para frente. E o terceiro ponto seria um abandono à vontade de Deus, né? Então, pegando esse primeiro ponto, onde eles tinham com prioridade Deus ser o primeiro a ser servido em todas as coisas, o dia começava assim. Então, eles acordavam cedo, participavam de uma missa matinal por volta de 5:30 da manhã, né? Então, independente se eles tinham dormido tarde no dia anterior, por qualquer motivo, no outro dia eles eram fiéis à missa, né? E aí eles faziam meio que um trabalho de despertador para os vizinhos, né? Quando eles iam abrir a porta ali para sair para a missa, os vizinhos escutavam e aí eles, né, percebiam que era o santo casal que estava indo para a missa e que eles podiam dormir mais um pouquinho, né? Então, a missa que eles participavam era considerada a missa dos pobres, né? A missa dos operários, porque quem ia à missa cedo era justamente quem iria depois pegar o trabalho, pegar o serviço, né? E São Luís e Santa Zélia participavam dessa missa todos os dias. Aos domingos, as crianças participavam também, né? E para comungar, naquela época, a comunhão era um pouco mais difícil também, só se comungava em estado de graça, então isso exigia também uma confissão frequente. Então, tanto Luís quanto Zélia tinham um confessor, então eles confessavam frequentemente. A mesma coisa em relação aos sacramentos, né? Que eles tinham uma preocupação em experimentar como toda família, né? Então, por exemplo, quando as crianças nasciam, antes de se preocuparem com os primeiros cuidados, eles já se preocupavam dos meninos ser batizados, né? Então, uma preocupação que eles tinham era das crianças receberem imediatamente o batismo nos primeiros dias de vida. E a casa, ela tinha realmente esse ritmo marcado, Deus é o centro de todas as coisas. Todas as coisas passam a funcionar na casa à medida que a fonte é Deus como centro, né? Isso é tão interessante porque eles não faziam por obrigação, mas eles faziam por necessidade, e as crianças percebiam essa alegria que eles tinham de participar da missa diária, por exemplo, né? Pegando um retrato aí, como a Kelly colocou, da família, Santa Terezinha, ainda pequenininha, ela uma vez fez pirraça, chorou, saiu no meio da chuva porque queria a missa, né? E aí Zélia e Luiz correm atrás dela para buscar a criança no meio da chuva e ela volta aos berros, né? Porque ela queria participar da missa e só foi consolada depois que ela tinha participado, né, na linguagem infantil, como se ela tivesse falado que orei bastante, né? Agora eu orei bastante. Então, as crianças, elas percebiam esse amor que o Luís, né, que São Luís e Santa Zélia tinham por Deus. Então, Deus era tratado na casa deles como o bom Deus, né, muito familiar e com um carinho muito grande, né? Eles realmente faziam essa experiência do amor de Deus e quando iriam se mencionar, em tudo eles falavam o bom Deus, né? E eles eram muito ativos na paróquia, então as atividades, por exemplo, festas litúrgicas, festas solenes, adoração ao Santíssimo Sacramento, participavam de confrarias, então toda essa presença na paróquia eles também tinham, né? Os dois também eram muito preocupados com os familiares e com os vizinhos. Luiz, por exemplo, quando tinha uma família que tinha algum enfermo, né, tanto ele quanto Zélia, eles se preocupavam imediatamente em providenciar um padre, para que essa pessoa pudesse receber ali a unção dos enfermos, pudessem receber o viático, né? E é interessante porque tem um retrato aí de novo, né? Zélia e Luiz, quando eles visitam uma casa, né, de uma senhora que era muito pobre financeiramente, né, mas também muito pobre espiritualmente. Então, quando eles entram naquela casa e aquela senhora está ali, né, depois de um bom tempo passando mal nas últimas, né, estando para morrer mesmo, Zélia observa aquela casa, as paredes daquela casa, o redor daquela casa,
e depois ela vai escrever, né, para a irmã, para as filhas, como é triste uma casa sem Deus, que foi o que ela tinha percebido ali, né? E ela ficou triste, a alma dela se entristeceu porque aquela casa, ela não tinha nada que mencionasse uma espiritualidade. E aí ela ficou pensando como que essa mulher viveu uma tristeza de não ter nenhuma imagem para poder fixar os olhos ali nos últimos dias de vida, né? E, em contrapartida, a casa da família Martin era uma casa feliz, alegre, né? Ali tudo inspirava Deus. Então, a imagem da Virgem Maria, por exemplo, ela era colocada de modo que ela velava ali o quarto das crianças, né? Então, todos os dias à noite, a família se encontrava para rezar ali aos pés da Virgem Maria. Santa Teresinha vai nos escritos dela também falar que foi curada através dessa imagem, né? Que ela batizou depois como Virgem do Sorriso, que ela faz essa experiência que a Virgem Maria sorri para ela, né? E a nossa irmã Valéria contou num vídeo também, né? Quem não assistiu, depois vai lá no nosso canal conferir esse vídeo também, que ela fala que era mais fácil agradar a Virgem Maria no mês de maio do que Zélia, porque a imagem tinha que ser muito bem feitada, né? Porque realmente ali, aquela casa, nos dias de festa litúrgica e no mês mariano, eles voltavam todo o olhar, toda a atenção para homenagear ali o santo do dia ou a Virgem Maria. Então, é essa presença. É só uma coisa que eu queria colocar, que às vezes a gente vê, por exemplo, esses fatos que você está contando, e alguém que às vezes não é muito ligado às coisas de religião, né? De igreja, vai dizer assim: ah, mas essa casa deve que é muito chata. Porque um casal como esse, que ele queria ser monge, ela queria ser religiosa, imagina o rigor em cima dessas crianças, né? Imagina, mas muito pelo contrário, né? O que a gente consegue perceber quando a gente vai lendo os escritos é que essa casa era um céu aqui na Terra. Porque Santa Teresinha é uma que diz isso, né? Ela disse, bastava olhar para os meus pais, para o meu pai, para saber como se rezam os santos. E não é uma coisa assim, fantasiosa, né? Desconectada da realidade, não. Porque as pessoas ao redor daquela família, vizinhos, o povo da comunidade paroquial, conheciam a seriedade, né, desse casal, né? A forma de Luís tratar os outros, né? É interessante até a Marissa, né? A Marissa vai falar de práticas de caridade, que é uma parte bem assim palpável desse comportamento dos dois, né? Mas a forma de tratar os outros e de ajudar os outros era algo muito conectado com a realidade da época, né? Ele se preocupava se existia um pobre na porta, né, Marisa? Conta um pouco para ele sobre isso. Exatamente, né? Uma coisa muito legal desse casal, assim, admirável mesmo, né? Porque eles eram uma família burguesa que adquiriram certa fortuna através de muito trabalho duro pela empresa, mas que em momento algum eram insensíveis à necessidade do próximo, né? Vários exemplos ilustram. Um com Santa Teresinha. Uma vez ela e Luís saíram com Santa Teresinha para dar um passeio e retornando para casa, Zélia avistou um idoso pobre na rua, mendigo. Ela percebeu, né? E deu a Santa Teresinha, porque ela tinha o costume de dar esmolas. Inclusive, Santa Teresinha fala que a frase de Zélia é ela: para se chegar ao céu é preciso dar muitas esmolas.
E aí ela deu umas moedas para Santa Teresinha entregar aquele senhor idoso, né, que estava ali no frio, triste. E quando elas se chegaram perto dele, ela entregou as moedas para o senhor e o moço ficou assim, muito feliz. E Zélia percebeu que ele estava faminto e estava com os pés descalços. Nesse mesmo momento, ela pegou, né, esse senhor, levou para casa dela junto com o Luiz, preparou uma sopa bem quentinha e pegou lá um par de sapatos, provavelmente São Luís, né, que era o único homem da casa, e entregou para esse senhor. E ela conta que o senhor ficou tão satisfeito com aquele par de sapatos que ele abraçou ele assim e olhava para o prato de sopa, olhava para o par de sapato, olhava para Santa Zélia e São Luís, que conseguia ver a alegria, né, de ter ali a sua fome saciada e de saber que seus pés estariam quentinhos. E não bastou isso, não. Além de tudo isso que ela, né, providenciou para esse senhor, ela ficou no pé de Luiz, até que ele conseguisse um abrigo que acolhesse esse senhor para que ele saísse da rua. E aí no livro conta, né, que foram inúmeras tentativas inúteis, que ele não estava conseguindo, mas Santa Zélia não esqueceu daquele senhor. E até no dia que São Luís, né, pela providência de Deus, conseguiu uma vaga para ele num abrigo, né, para idosos, para ele ficar lá. E aquilo ali foi muito, para aquele senhor, foi muito importante, né, que ele saiu da rua. Outro caso, São Luís, né, outro exemplo da caridade dessa família, né, exemplos que eles se importavam com os pobres, com as pessoas que passavam por uma dificuldade financeira. Ele estava andando na rua e percebeu que tinha um bêbado caído, todo cheio de vômito. Olhando aquela cena, ele percebeu também que muitas pessoas passavam por ali e se olhavam assim com desprezo, desdém e seguiam em frente. Luiz, então, veio na mente dele, naquele momento, a parábola do bom samaritano. E ele se ajoelha junto àquele homem, o levanta do chão, mesmo no meio do vômito, da sujeira, ele estava bêbado, né? Pega a maleta de ferramentas dele, porque ele era um trabalhador. Ele deve ter perguntado, ou não sei se ele conhecia esse homem, e o leva até a sua casa e cuida dele lá. E vai, depois que, né, cuidou dele, foi embora. Não bastasse isso, no outro dia, quando o homem estava sóbrio, ele esteve lá e deu um puxão de orelha nele. Chamou ele para a responsabilidade como homem da casa, trabalhador, para que abandonasse aquele vício, né? Se precisasse de ajuda, se colocou à disposição e assumisse aquela situação, né, de chefe da casa e não ficasse mais naquela situação tão indigna. Santa Zélia, nem se fala, né? Eu, assim, fico encantada quando eu li sobre isso e li esses dias novamente. Luiz e Zélia, eles eram muito patriotas, né? Amavam a França e eram envolvidos, né, com as questões políticas, econômicas, porque nós temos, igual você falou, né? Nós temos a tendência de querer fugir, né? De não querer saber o que está acontecendo na política, o que está acontecendo no país ou no mundo. E pela live de ontem, a gente pode perceber o quanto é importante a gente estar informado para que a gente também possa, né, tomar decisões certas em relação à nossa família, fazer as escolhas certas, né, com a sabedoria de Deus e o Espírito Santo. E eles não eram diferentes. Estava tendo uma guerra, né, e a Prússia invadiu a França. E eles foram obrigados a acolher, imagina isso, gente, soldados inimigos no lar deles. Eles acolheram 9. E por serem, assim, patriotas, muito envolvidos, né, querendo o bem do país e tudo, eles poderiam ter uma resposta de ódio. Mas não foi isso que aconteceu. Santa Zélia, sempre com esse lado maternal bem apurado nela, dócil, ela percebeu, né, que um dos soldados estava um pouco triste, porque provavelmente ela pensou que está longe da sua família, exilado, longe dos seus. E ela puxou assunto com esse soldado, conversou com ele um pouquinho e ainda deu algumas guloseimas para ele.
E naquele momento foi um ato de caridade, porque aquele soldado, né, aquele inimigo que estava triste, sentiu acarinhado e feliz, né, com aquelas balinhas que fez memória à família dele, à história dele. Um desses soldados também que estavam lá na casa deles tentou invadir a relojaria e roubar um objeto. Luiz percebeu esse movimento e, como ele era um homem firme, corajoso e de caráter, imediatamente se posicionou contra a atitude daquele soldado, impedindo que ele fizesse, né, o roubo desse objeto. E foi lá no superior dele reclamar daquela situação. Só que em seguida, gente, ele fica sabendo que um outro soldado que tinha tido a mesma postura tinha sido fuzilado. E ele, como cristão, imediatamente recorre novamente ao superior desse soldado e pede perdão por esse soldado. O perdoa por aquela situação e retira a queixa que ele tinha feito para que ele não fosse morto, né? Então, assim, são alguns exemplos de caridade que Luiz e Zélia tinha para o bem do próximo, né? No livro conta que o livro de contas da família, apesar deles serem afortunados, ter uma condição financeira boa, ele se preocupava primeiramente com a velhice, né? Eles tinham um certo preocupação com essa questão, a educação das filhas e a maior parte do lucro, né, que eles adquiriam através das empresas era destinado aos pobres e à igreja, né? Nessa questão, Deus o primeiro a ser servido, eles viam essa fortuna, né, adquirida a duro trabalho como uma forma mesmo de ajudar o próximo, de ajudar as obras de missão da igreja, de ajudar a obra da igreja. Um outro exemplo era que Santa Zélia, né, a filha dela foi fazer primeira comunhão e ela ficou sabendo que entre as neocomungantes existia uma que era muito pobre. Prontamente, ela providenciou um vestido muito bonito e novo para essa neocomungante e convidou toda a sua família, né, dessa neocomungante para estar indo para a casa deles, jantar juntamente com a família de Santa Zélia, que a filha dela também estaria fazendo. E, além disso, ela deu um lugar de honra para essa neocomungante, para essa criança que era pobre e não teria nada, porque para eles, os sacramentos, né, o batismo, a primeira comunhão, era algo muito importante, algo que devia ser celebrado, né? E como eles tinham condições, para eles não bastava só eles celebrarem, mas eles também gostavam de compartilhar com aquelas pessoas ali que não tinham uma condição menos favorecida. Santa Zélia, todos os domingos, após a missa, igual a Shirley falou, né? Aos domingos ela ia à missa também, ela saía em visita às suas operárias que estavam doentes. Depois da Santa Missa, ela então fazia uma visita a essas operárias doentes, e não só as visitava, como também levava ajuda financeira, né, para a compra de um remédio, para uma alimentação melhor, porque a maioria delas tinha uma condição financeira mais simples. Então, assim, são inúmeros exemplos que nos mostram como que era a prática, né, da caridade, do amor ao pobre, ao próximo, né, que esse casal, essa família tinha, né, todos eles, que eles nutriram nas filhas. Um outro exemplo também que, para mim, eu acho muito apaixonante, porque às vezes a gente tem vergonha de pedir, né, para ajudar o menos favorecido. Eu mesma tinha muita vergonha. Mas que quando eu vi esse exemplo dele, né, essa atitude, eu fiquei assim emocionada quando eu os conheci. Luiz estava numa estação e ele percebeu que tinha ali um epiléptico dando crise e estava bem assim definhado, com fome, na pior situação miserável possível. Naquele mesmo instante, ele retirou o seu chapéu, colocou uma vantajosa quantidade de gorjeta para aquele epiléptico e, além disso, ele saiu na sala de espera da estação coletando doações de esmola para aquele epiléptico.
E aquele epilético, então, com aquela generosa atitude de Luiz, que arrecadou bastante dinheiro, ele conseguiu fazer o seu tratamento, suprir a sua fome e restabelecer a sua saúde para retornar à sua terra natal. Então, assim, ele teve grande gratidão a São Luís, né? Porque se importou ali com a situação dele, né? E deu a ele devolvendo, assim, a sua dignidade como ser humano. São muitos os exemplos da família, né? Que mostra assim, fala no livro que Santa Zélia, né? Ela era empresária, uma empresa caseira, e ela tinha muitas empregadas em casa para ajudar a dar conta do serviço, né, de casa, das crianças, né? E tudo mais, apesar dela ter como primordial cuidado com as crianças, né, e educação das crianças, se ela não abria mão. Mas ela era a primeira a acordar, trabalhava mais que as empregadas e era a última a deitar, né? Realmente. Maria, eu só queria, aproveitando aí, né, você falando da vida dela dentro de casa, para quem não sabe, esse casal teve 9 filhos, né? Vivos foram 5, né? 5 mulheres, né? As 5 mulheres: Maria, Paulina, Leônia, Celina e Terezinha. Mas eles tiveram 9 filhos, e aí depois eu quero que a Patrícia até fale um pouco dessa questão do sofrimento na vida deles. Mas desses 9, 4 faleceram, né? E desses que faleceram, nós temos a Melânia, que morreu com 5 anos de idade. Nós temos os 2 meninos, que era o sonho de Santa Zélia, era ter filho homem, porque ela sonhava com o padre sendo sacerdote, e ela perdeu, né? O José Luiz e o José João. Os 2, né? Um morreu com 8 meses de idade, o outro morreu com 7, se não me engano, né? 8 e 5 meses, né? Um morreu com 5 meses, 8 com 8. E uma criança de 2 meses de idade, né? A Melânia, né? Melânia Teresa, com muito novinha, 2 meses de idade. Então, imagine, né? Para quem já teve uma realidade na própria casa mesmo, às vezes na sua história você teve um aborto, né? A gente sabe, a Shirley, por exemplo, também dá o seu testemunho dos abortos que ela teve. Quem tem um aborto sabe o sofrimento que é, né? Perder filhos. Quanto mais filhos na idade da criança de 5 anos de idade, pensa bem, né? A Helena com 5 anos de idade morreu. Imagina essa família, como ela ficou, né? E aí entra uma coisa interessante, né? Que essas provações que eles viviam eram provações que não faziam com que eles perdessem o fervor em relação à vida caritativa, o fervor em relação à vida religiosa, o amor em ter filhos, né? Em ser uma família aberta à vida, né? Isso não perderam durante toda essa trajetória deles, né? A Patrícia pode falar um pouco para nós, Patrícia, dessas provações, né? De uma forma mais detalhada, desses sofrimentos que eles tiveram internamente como família. Sim, é igual, Maria, você estava falando das caridades, né, que eles faziam. E às vezes a gente pode pensar assim, eu não conheço esse casal são empresários, vivem muito bem, cercados de empregadas, são muito felizes, porque com o dinheiro você é feliz, e poderiam se fechar nos seus sofrimentos, né? E não ser tão caridosos quanto eles eram, né? Eles não se fechavam em seus sofrimentos, eles saíam desse sofrimento e iam de encontro ao sofrimento dos outros, né? Para ajudar a socorrer os outros também, né? Eles se compadeciam do sofrimento dos outros também, mas sem deixar de viver os seus sofrimentos, né? Porque, como Kelly já disse, eles, depois que Zélia descobriu a vocação do matrimônio, ela quis ter muitos filhos,
E depois de um tempo que os dois ficaram juntos, tentando ser santos e celibatários, eles viram que não poderiam, então já que teriam que ter filhos, né, que é a missão do casal é ter filhos, gerar filhos para Deus, eles falam, então nós teremos uma família numerosa santa. E foi isso que eles buscaram o tempo todo, e vieram os filhos, né, igual que ele falou, eles tiveram 9, aí tiveram as 3 meninas, né, que é Maria, depois veio Paulina e Leônia, que era a filha que também lhes dava muito trabalho. Santa Zélia, como uma mãe muito dedicada, muitas vezes se via frustrada por não conseguir, né, cuidar daquela filha do jeito que ela queria, né, mas ela se achava assim que ela não era zelosa o suficiente, por isso a filha era tão rebelde. E ela se desdobrava em oração por essa filha, porque ela tinha muito medo de que essa filha se perdesse e não ganhasse o céu. E para ela, isso era um sofrimento enorme. Porque quando ela tinha seus filhos, ela rezava por eles, pedindo que eles alcançassem o céu, e que se, por algum motivo, eles não fossem alcançar o céu, que o Senhor os tirasse dela e os levasse a tempo, né? Então, assim, para ela, então, era uma agonia muito grande ver Leônia, assim, tão rebelde, que não era tão dócil, tão meiga como as primeiras. E depois ela teve o primeiro filho homem, né, que era o sonho deles. Eles sonhavam em ter um filho sacerdote. É tanto que ela olhava, quando eles nasciam, ela olhava para a mãozinha deles e falava, que mãozinha linda, né? Imagine eles levantando Jesus na celebração. Então, assim, e ela sonhava, e como ela era rendeira, ela sonhava em fazer as vestes para esses sacerdotes, né? Então, quando ela teve o Maria Luísa, que foi o primeiro e tudo, e rapidinho ele já morreu também, com alguns meses, com 8 meses, ele teve uma infecção e morreu. Então, assim, foi muito sofrido para ela, né? Ela teve um luto muito grande com a perda desse filho, mas ela não desanimou, ficou esperando em Deus, e logo ela já estava grávida de novo. Aí ela engravidou de novo, e teve outra filha, aí ela teve Maria José João Batista, o nome é enorme. Então, assim, ela teve ele. E ele, desde a gravidez, ela já passava por algumas dificuldades. Então, assim, eles tinham muito medo de que ele também não sobrevivesse. Principalmente que ela já tinha tido uma perda, então, assim, ela tinha muito medo dessa perda de novo. Mas aí eles, com medo, e como a Shirley disse, assim, eles tinham muita preocupação com os sacramentos, eles já rápido chamaram um padre que logo em seguida do parto já fizeram o batizado dele em casa, para ele não morrer sem esse batismo, né? Mas Deus quis que ele fosse levado. E eles ficaram vendo esse luto, e ela, mais Luiz, sofrendo, e eles rezaram e falaram, por um tempo, eles falaram assim, não vamos desistir de pedir para Deus esse sacerdote. Se não for da vontade dele, a gente não vai ter. Vamos simplesmente nos entregar na mão de Deus e que ele mande os filhos que ele quiser. Não vamos escolher, né, sacerdotes. Aí ele manda Maria Helena. E eles ficam um bom tempo com Maria Helena, cuidando de Maria Helena. E nas cartas eles falam que ela era muito meiga, muito carinhosa, era um xodózinho, né, toda meiga. Então, assim, e os outros já estavam mais velhos, então era o mimo da casa, era Helena. E ela fica doente. Também ela fica doente, uma época ela fica doente. Aí nisso, Santa Zélia ainda ensina ela a pedir a intercessão dos irmãos mortos. Ela pede, fica curada. Mas depois ela retorna a ficar doente. E aí já foi mais grave. Aí ela teve um dia que Santa Zélia insistindo para ela tomar um xarope que o médico mandou. E ela já não estava aguentando mais ver remédio, tadinha. Aí ela foi e perguntou para a Zélia, né? Mãe, se eu tomar, você vai me amar mais? Você vai ficar feliz? E Zélia falou que sim, para ela tomar o remédio. Ela tomou tudo bonitinho, tadinha. E depois que ela tomou, quando terminou o vidro de xarope, ela ficou pior ainda. Então ela ficou assim, ela ficou muitos dias agonizando, tadinha, com dor. E Zélia ali o tempo todo no leito dela, cuidando, amparando. E pedindo para Deus, né, que fizesse o que fosse melhor para ela, né, se fosse para curar, que ele curasse, mas se não... E ela ficou, a menininha ficou pior depois do remédio. Aí ela um dia, com ela no colo, um desses dias de agonia, que ela ficava com ela no colo, embalando, a menininha virou para ela e falou assim, mamãe, que eu já tô quase sarando. E falou para ela assim, eu vou sarar e vai ser logo.
e já fechou os olhinhos e morreu nos braços de Santa Zélia. Então, imagine para uma mãe, sim, a gente que já teve aborto, a gente sabe a dor que é, e principalmente tê-lo por um tempo conosco, tê-lo nos braços e ver aquela vida se esvaindo. E Santa Zélia passou por mais esse luto, né? E foi vivendo. Aí depois ela teve mais filhos. E quando ela teve Helena ela já estava já com problema de câncer, não sei, porque ela foi acometida de um câncer. Já tinha um tempo já que ela tinha sentido esse caroço, o médico falou que era um câncer, mas ela, atribulada em cuidar da família, em cuidar do sogro, em cuidar do pai, de tudo, ela deixou para lá. E esse câncer depois veio voltar e ela também não podia amamentar devido a esse câncer. Então, ela tinha que ter amas de leite. E quando a Helena nasceu, ela tentou procurar uma ama mais perto, né? Porque ela gostava de ter os filhos ao redor dela. E ela conseguiu um pouco longe, não era tão perto, então não dava para ela ver sempre. E ela ficou ansiosa, esperando o dia que essa menina não estivesse mais amamentando e que ela trouxesse para casa. Só que em algumas visitas que ela andou fazendo, ela viu que a menina não estava bem. E levou ela de volta. E depois ela ficou sabendo que essa ama não estava alimentando a menina direito, que ela estava definhando devido a um alcoolismo da ama de leite. E ela levou para casa, tentou de todo jeito restabelecer a saúdezinha dela, mas não teve como, né? Não teve como. E aí, até errei o nome, não foi a Helena que morreu com 5 anos. Foi Melânia. Melânia é que foi essa menininha, né? Que ela perdeu, foi a última, com 2 meses, que a ama de leite não cuidou. Então, assim, ela se sentiu duplamente ferida, porque ela já tinha aquele sofrimento de não ter a filha com ela, de não poder amamentar, ela que fazia tanto gosto de cuidar dos seus filhos. Ela deixava o trabalho, ia cuidar dos filhos, e depois, quando ela tinha um tempo, ela voltava ao seu trabalho, porque ela era muito comprometida com o trabalho, mas, em primeiro lugar, eram seus filhos, sua família. Então, assim, para ela era muito sofrimento não cuidar de seus filhos e de seus bebezinhos. Então, assim, ela se sentiu muito, muito desolada, né, de saber que a filha dela morreu daquele jeito. E aí ela foi vivendo esse sofrimento. Em meio a isso tudo também, logo quando ela perdeu o José, ela estava meio de luto do José. O pai dela também veio a falecer, que já estava morando perto dela, porque ele já era viúvo já há uns 6 anos e já morava perto dela. Então, assim, foram muitos lutos nessa família, que São Luís, Santa Zélia foi vivendo. Então, quando a Helena morreu, São Luís chegou em casa desolado. Ele só sabia falar minha pequena e, tipo assim, ele ficou desconsolado, né? E todo o sofrimento deles, que eles passaram. E veio a doença de Santa Zélia, e aí São Luís sofreu muito com a doença de Zélia, né? Porque Zélia era o coração da casa, né? Como toda mãe, ela era muito amorosa e tudo. Por mais que São Luís também era amoroso, e os dois eram muito unidos. Quando ele viajava, eles trocavam cartas, e a doença de Zélia abalou muito ele. Então, assim, e ele cuidou muito bem dela. Ele sofreu, mas sofreu cuidando dela. Muitas vezes, ela em crise de dor, ele a pegava no colo e a embalava como se embalasse uma criança, tentando confortar aquela dor dela. Então, assim, é uma família que viveu muitas dores, viveu muitas provações, e nem por isso seu coração se fechou para Deus, não se fechou para a caridade. Então, assim, é uma história linda, é um casal que nos faz identificar, né? Porque às vezes a gente acha que é difícil chegar à santidade, porque às vezes não sofremos tanto, vamos assim nos fechando, nos tornando insensíveis, e eles não. Aí, Patrícia, aí entra de novo nesses 3 pilares que a Shirley introduziu a fala dela, sim. Né? Recorda para nós aí, Shirley, quais são os 3 pilares dessa família? Era Deus o primeiro a ser servido, a fé na divina providência e o abandono à vontade de Deus em todas as coisas. Então, eles entregavam sempre as grandes provações e as pequenas contrariedades do dia a dia também. A vida deles era uma só, né? A espiritualidade, o trabalho, o cuidado com as crianças, com os pobres. Então, eles viviam realmente esse abandono em tudo à vontade de Deus e confiavam que tudo aquilo que Deus
estava permitindo que eles vivessem, né, era de alguma forma para o bem de toda a família, né? Eles tinham os olhos muito voltados para o céu, né, Kelly? Então, você vai falar disso ainda, a questão da busca da santidade, mas eles conseguiam viver todas essas contrariedades aqui porque os olhos deles eram fixados no céu o tempo todo, e lá que eles esperavam ter essa felicidade plena, né? Viviam, sim, a alegria ali do lar, né? Era uma casa alegre, com as crianças e tudo mais, mas eles tinham que a felicidade plena seria no céu. A Marissa pode falar também para nós, Marissa, um pouco desse relacionamento deles como casal, né? Porque a Shirley já disse dessa confiança em Deus, Deus soberano, o centro dessa família, mas com certeza, né? Eu penso assim porque eu vejo que quando um casal ele é unido em oração e é unido como casal, facilita muito a vida familiar, né? E como que era esse relacionamento dos dois, Marissa? Então, eu sou muito romântica, né? Então, assim, quando eu vi o relacionamento, quando eu conheci e relendo esses dias novamente, a gente fica muito encantada, assim mesmo, porque nas cartas que ela escrevia para sua irmã ou para o seu irmão, ela falava de Luís, né? Zélia admirava São Luís, né? Ela escreveu para a irmã dela: completamos 4 anos de matrimônio. Sou muito feliz ao lado de Luís. Ele faz todos os meus dias muito agradável, né? Só por essas palavras a gente percebe como eles eram uma só alma e um só coração, né? Como eles eram mesmo amigos, né? Faziam a intimidade, era uma intimidade mesmo que, com certeza, né? Era adquirida através dessa presença de Deus, o centro da vida da família e da vida do matrimônio, desde a relação conjugal e da vida familiar, da oração. E ela fala também, né, uma das cartas que ela escreveu para a irmã dela, que o esposo dela, meu esposo é um santo. Gostaria que todas as mulheres tivessem um santo como eu tenho Luís na minha vida, né? Ela chamava ele de meu bom Luís. E eles compartilhavam, né, de uma amizade, de uma cumplicidade, de um cuidado um para o outro, né, de um amor que não é um amor egoísta, um amor que quer só tirar vantagem em cima do outro, mas realmente um amor de cuidado, de entrega, de sacrifícios um pelo outro que gerava, né, essa doçura, essa tranquilidade. Ela conta, né, em uma das cartas, né, que ela foi viajar e ela escreveu para ele. Ela foi visitar o irmão dele, o irmão dela, desculpa. E aí ela foi para levar as crianças para passear. E ele não pôde ir, provavelmente por causa da empresa, né, que tinha que ficar alguém lá. E ela fala que, nessas cartas, que um dos maiores sofrimentos dela era ficar longe de Luiz, né? Para era algo que era motivo de sofrimento, porque ela gostava de estar próxima dele, junto dele. E ela chega lá, ela conta para ele: Luiz, meu irmão nos recebeu com grande alegria. Várias comemorações e divertimentos para as crianças. Elas não se aguentam de tanta felicidade. Aí ela fala com ele, né? Acho lindo. E eu, Luiz, eu me sinto como o peixe que você pesca nas suas pescarias. Um peixe fora d'água aqui na tua ausência. E o que me consola é saber e pensar que neste momento você está fazendo isto ou aquilo. Então, quando ela viajava, ela ficava com tanta saudade dele que ela escrevia para ele relatando, né, essa saudade e falava que era um consolo para ela saber, né, saber o que ele estava fazendo naquela hora, porque como eles eram tão amigos, tão cúmplices, tão unidos, um tinha conhecimento da rotina de vida do outro, né? Sabia, né? Tanto que o relacionamento deles era muito assim
tranquilo e pacífico, né? De confiança mútua. Então, pensar que ele poderia estar fazendo isso ou aquilo acalentava o coração dela. E ela percebia também que quando ela estava, né, longe, privada da presença dele, aí é que o amor que ela sentia por ele redobrava, né? E ela não via a hora de ver o seu bom Luiz. E ele já era assim, ele era romântico, mas ele era muito escrever, não. Só que ele correspondia àquele amor, aquela doçura, aquele afeto. Quando ele viajava, né, a trabalho, porque teve uma época que ele passou a ser um negociador da empresa, fazia as vendas, as entregas e tudo, e ele pega e tem que viajar, né, se ausentar, e aí então ele escreve para ela respondendo, né, tamanha doçura e amor que ela dedicava a ele. Aí ele falava com ela assim: minha querida amiga, devo chegar na segunda-feira, né? Falava com ela. Mas os dias distantes de você são muito grandes, muito compridos. Não vejo a hora de estar ao seu lado. E aí eu ficava pensando assim, né? Que não era uma coisa igual você falou, uma coisa idílica, que tem chá de nhenhenhen. Não, era uma coisa centrada mesmo nessa doçura, nesse carinho, que provém mesmo dessa intimidade, primeiro que eles tinham com Deus, e depois um com o outro, né? Porque ela fala, muito legal de ver, né, que a relação desse casal, né, o conviver deles era uma relação de paz, tranquila, sem ciúmes, sem brigas, né? Eles tinham no livro o relato que eles tinham muito bem definido o papel do homem e do pai na casa, né? Ele, o provedor, aquele, né, que o cabeça da casa, aquele em que a todos, né, pelo seu caráter firme, mas também muito amoroso, todos da casa se submetiam com grande obediência às decisões dele, né? E ele e ela, né, a mãe, a Zélia, com total assim, ele dava a ela total condução das questões da casa, né? Ela ali, aquela mãe, ela trabalhava também, né? Ela era a empresária, mas a organização da casa, a questão da alimentação da família, ele estava total domínio a ela, que ele fala que se fosse para ele olhar essas coisas, eles iam comer carnes frias e algumas coisinhas, porque ele não era muito bom nisso. Então, eles tinham bem definido qual que era o papel da mãe, da esposa e do pai, né, do esposo. E lá, né, às vezes, aí assim, não, mas ele, o provedor, o cabeça da casa, todos se submetiam a ele, então ele era autoritário. Não, muito pelo contrário, o livro relata que eles tinham um diálogo. A palavra dele era que tomava a decisão final, mas muitas vezes Zélia se via no dever de intervir em alguma decisão referente às filhas, né? Ou uns dias que elas queriam ficar mais na casa do tio, ou algum retiro que elas queriam fazer, e ele acabava acolhendo aquela colocação de Zélia sobre aquele fato que eles estavam ali conversando, dialogando, e mudando de opinião, e muitas vezes aceitando aquilo que Zélia tinha colocado. Então, nesse casamento também existia o diálogo, né? Existia essa cumplicidade, essa escuta, né? De escutar um ao outro e ambos decidirem juntos. Aí no livro até conta, eu estava falando com o Leandro, né? Que um dia eles estavam decidindo uma questão sobre as meninas e eles tiveram uma conversa mais acalorada, né? Aí a Paulina, né, na época tinha 7 anos, ela chegou perto da mãe e falou: Mamá, é assim que vivem os casais mal-avindos, ou seja, aqueles casais que vivem mal? Aí os dois caíram na risada, né? Começaram a rir. E aí Zélia falou com ele no final: meu bom Luiz, precisamos, o remédio é tomarmos cuidado, ou seja, sermos vigilantes também no nosso trato perante as crianças. Então, era um relacionamento, mesmo assim, de muita confiança, de muita amizade, de cumplicidade, amor, né? Eles viviam o sentido real do matrimônio, né? Da entrega de um pelo outro
e os dois pela família, né? Então, assim, que realmente encanta aí para mas São Luís, então ele mandava em tudo, né? Tem uma falou assim, eu achei, falei com a Helena que eu achei lindo, que eu lembrei. Ela, como uma mãe muito afetuosa, ela tinha as empregadas, né? Então, ela poderia, por causa dos deveres dela como empresária, designar as empregadas a cuidar das filhas quando passassem mal, alguma coisa assim. E uma das mais velhas teve um tempo que passou muito mal, ela fez questão de estar ao lado e cuidando da filha 24 horas e tudo ali, né? Todos os cuidados da enfermidade dela. Só que chegou um dia que ela não pôde ficar, porque ela tinha que atender as operárias, que era toda quinta-feira, no qual ela recebia, ela fazia, né, recebia a renda e tal, e fazia todo o que tinha que ser feito em relação. Ela poderia ter falado assim, o Luiz poderia ter falado, mas esse negócio de cuidar de filho doente não é comigo, é com você, manda a empregada, né? E não, sem ela falar nada, ele se dispôs, né? O livro conta que ele falou, Zélia, vai lá receber as operárias, que eu vou estar cuidando da nossa filha esse tempo que você ficar fora. Então, ele deu para ela tranquilidade para ela ir trabalhar, porque ela, como ela sabia que na mão do pai ela estaria muito bem cuidada e assistida nessa enfermidade, ele então foi esse apoio para ela, né? Para a Zélia e para a filha, né? Dando a ela tranquilidade para ir trabalhar. E por último, né, um exemplo assim que mostra a sintonia, né, a harmonia desse casal, né, em todos os sentidos, é que quando ele assume, né, essa parte da empresa, né, ele vende a relojoaria para um sobrinho, já um nível que a doença está um pouco avançada, né, Kelly? E ele vê que era momento dele vender a relojoaria e também assumir os negócios de Zélia com mais à frente, ajudando ela mais ainda, porque a doença já estava um pouco avançada. Então, ele saía, fazia essa parte de divulgação, de venda, de negociação, de entrega. Só que não bastasse ele fazer isso tudo, quando ele chegava, ele via que ela estava com muitos afazeres, né? E ele, por ser relojoeiro, ter muita habilidade com coisas minuciosas, também tem um talento para isso, ele separava um momento do dia em que ele pegava uma almofadinha, colocava a renda e fazia um movimento com uma agulha super delicada, lá que ele chamava movimento de pique, ajudando assim Zélia a dar conta dos seus afazeres no ponto de Alisson. Então, assim, o que a gente percebe é que esse casal realmente, né? Eles eram um casal santo, né? Um casal que viveram tudo aquilo que o dever o estado do matrimônio, né? Viveram, né? Deve viver, né? Que todos nós devemos buscar viver. Da cumplicidade, da amizade, do cuidado um com o outro, do cuidado com os filhos, com a família, e principalmente tendo Deus como centro, né? É legal porque você está realçando aí esse papel de homem e de mulher, né? Pai e mãe dentro de casa. Acho que ele podia falar também como que Luiz era em relação às pessoas de fora, né, Shirley? O trabalho dele, como que ele tratava essa questão, por exemplo, dos domingos, porque às vezes a gente fala assim, mas essa família, ela era burguesa, a Marissa falou que essa família era burguesa, aí fica fácil, né? Tem dinheiro, os dois tinham emprego. Luiz pode até deixar o serviço dele para ajudar na empresa de Zélia, porque a empresa dela estava assim, a 1.000 por hora. Né? Assim fica muito fácil. Mas como que era o Luiz? Como que era? Ele era esse homem tão passivo, né? Zélia que mandava e Luiz ia atrás fazendo o que estava precisando? Como é que era isso? Não, pelo contrário, né? Luiz, ele tem sim essa figura de ser mais contemplativo, Zélia de ser mais enérgica, né? Mas esses papéis, eles eram muito bem delineados dentro da casa e também do trabalho, né? Então, por exemplo, falando aí a questão do trabalho, né? Só para a gente conseguir exemplificar os dois, então eles começaram com duas empresas, a Zélia tinha o Pão de Alisson, como a Kelly já tinha comentado, e o Luiz tinha
a relojoaria. Então, quando ficaram 12 anos com as duas empresas, quando o Luiz vem para ajudar a Zélia, então, apesar de ser esse homem contemplativo, tranquilo, é ele quem assume toda essa parte logística, comercial, financeira. E Zélia, ela ficava assim, admirada como ele conseguia ter desenvoltura nessas coisas que ela não tinha, né? E ele tratava com muito respeito os empregados, os clientes, os fornecedores, né? E então esse papel era muito bem dividido entre os dois, e Luiz ele fazia assim uma postura bem homem, né? Bem firme dentro do relacionamento, mas também muito respeitoso, né? Com Zélia. E é interessante, Kelly, a gente falar essa questão do trabalho, porque quando a gente olha para os dois, né? E vê que os dois eram empresários, como você colocou, poderia falar assim, tem uma vida tranquila, né? Então, primeiro a gente volta lá na questão dos filhos, assim, quem não receou os berços também não teve medo do trabalho, né? Então, não era a intenção deles fazer fortuna, mas a intenção deles era, primeiro, eles recebiam esses filhos como bênção de Deus, muito generosos, tiveram a família numerosa, e aí eles iriam se preocupar com o trabalho para nutrir essas crianças, vestir, dar uma boa educação, né? Então, não era desejo deles fazerem fortuna, apesar, né, de terem, sim, feito uma pequena fortuna com o trabalho dos dois, mas esse dinheiro, como a Marissa colocou, era destinado para as obras de caridade na igreja. Às vezes, socorriam os próprios fornecedores deles, quando estavam passando uma crise, quando teve a guerra, por exemplo, eles emprestavam dinheiro para os fornecedores sem juros, muitas vezes perdoava essa dívida, né? Então, eles realmente não tinham coração apegado ao financeiro, não, né? Zélia, ela teve uma infância muito pobre, né? Muito difícil. Então, todas as vezes que ela se entrega ao trabalho, é pensando no futuro das filhas, né? E ponto. E, inclusive, ela dá esse conselho para o irmão que tem uma farmácia, falando assim, olha, não é a nossa inteligência, a nossa habilidade que vai fazer o negócio ter sucesso, não, né? Quem gerencia o nosso negócio, quem faz ele ter sucesso é Deus. Então, eles em tudo se abandonam à providência divina. E Zélia atribui, né, ao sucesso dos negócios essa observância do domingo. Então, por exemplo, no domingo, a rua onde estava instalada a joalheria do Luiz era a rua que tinha a feira. Então, a gente pode imaginar que as feiras, né, das nossas ruas como ficam, estão um movimento total. Então, se a joalheria fosse aberta, Luiz ia fazer, assim, muitos negócios no domingo, né? Porque os clientes mais renomados vinham ali naquele dia, mas eles tinham como preceito a observância do domingo, não abriam. E aí, amigos próximos já tinham tentado convencê-los, né? O confessor deles, você abre uma portinha aqui do lado, né? Atende um ou outro que não pode ficar ali sem comprar. Ninguém vai perceber isso e você não vai estar deixando de observar o domingo. Mas ele era irredutível, né? O domingo era dia da família, o domingo era dia de festa, o domingo era dia de brincadeira, né? E um dia de oração também. E olhando para a figura de Zélia também, a gente pensa assim, empresária, então tem ali as operárias, né? Como que funcionava, na verdade, o ponto de Alisson, esse comércio dela? Era como se fosse uma indústria caseira. Então, esse ponto de Alisson era 9 pontos que se combinavam ali, e eles tinham 9 operárias. Cada operária era especializada num ponto, e aí levava um retalho, né, um tamanho ali, um pedaço pequeno do pano para fazer a renda. Depois elas entregavam esse pedaço de renda para a Zélia. Zélia fazia a troca com outra operária para que fizesse mais um novo ponto, e as operárias trabalhavam em casa. Então, Zélia recolhia, né, num dia da semana e fazia a troca desses tecidos, e ela ficava com a parte mais trabalhosa, né, porque era uma renda muito fina, muito detalhada, minuciosa, né? E aí,
qual que era a situação que Zélia fazia esse trabalho minucioso, detalhado? Ou ela estava grávida, ou ela estava com uma criança de colo, ou ela estava com um menino correndo na casa, né? Então, ela tinha ali uma total consciência de que o lugar da mãe era com os filhos. E aí, inclusive, no livro, né, tem um trecho que ela falava que o lugar da mãe era em casa, porque se a mãe não tem casa, não tem ninho e não tem filhote. E aí, retomando o assunto de ontem que os meninos falavam, né, dessa nova configuração, de introduzir isso na família, de cada vez ter menos filhos, ou ter filho nenhum, ou a cultura abortista, né, porque aí você pode ser feliz sem as crianças, porque as crianças não vão ocupar, né, um espaço aí na sua vida, você não vai ter tempo, e o trabalhar é o correto. Zélia demonstra que, independente do trabalho, ela conseguiu conciliar muito bem ali, né, o trabalho e a vida com as crianças. Como a Maressa colocou, era a primeira a acordar, ela acordava aí por volta de 4h30. A gente que é mãe sabe que às vezes não dorme, menino passa mal, tem febre. Zélia era uma mãe comum, né? Então, às vezes, tinha noites aí mal dormidas, porque estava tomando conta de alguma criança que tinha passado mal, e no outro dia ela estava trabalhando ali, né? Com os empregados, eles eram justos, né? Luiz falava que não se devia atrasar um dia o orçamento deles. Maressa colocou, eles visitavam as operárias quando elas estavam doentes, e essas empregadas, elas vão testemunhar que os patrões, né, que Luiz e Zélia, eram realmente santos. Então, nenhuma operária tinha ali, era tratada como se fosse uma empregada, né? Pelo contrário, eles eram tratados como membros da família. Tamanho respeito que tanto Luiz quanto Zélia tinha com os empregados, né? Então, essa era a rotina deles ali entre trabalho, cliente, fornecedor, operárias, as crianças, né? E os dois tratavam muito bem todo mundo que rodeava ali aquela casa, né? Hoje a gente está passando aí pela situação do coronavírus, né? Que os comércios aí passam por dificuldades financeiras. Luiz e Zélia passaram isso também, né? Quando veio a questão da guerra, né, por exemplo, então eles tinham essa preocupação. Quando as vendas reduziam, como que a gente vai manter os empregados, né? Quando tinha muita encomenda, eles trabalhavam muito. E aí, o que fazia diferença na vida desse casal? Deus era o centro e aquele que guiava todas as coisas, né? Deus era sempre o primeiro a ser servido e era ele quem ditava o ritmo de todas as atividades, inclusive do trabalho. A Patrícia pode até falar um pouco para nós, Patrícia, de como que é esse relacionamento com as empregadas, até em relação aos filhos, né? A gente sabe de um episódio aí que Leônia era das filhas que Santa Zélia tinha um medo de chegar a hora dela partir, dela morrer, por causa do câncer, porque ela sentia que Leônia não estava pronta ainda para ficar órfã, né? E essa ligação disso aí com aquela empregada, conta para nós um pouco disso aí. O que aconteceu e a postura de Zélia em relação à empregada? Sim. Eles viviam muito tempo, né, com Leônia, sempre dando problemas, sempre rebelde. E mais à frente, já até no tempo da doença dela, Santa Zélia descobre que a empregada a estava pressionando, fazendo, assim, de forma mental, falando mentiras para ela, falando que a mãe ia fazer isso, fazer aquilo, e mandando até ela ser grossa com a mãe. Então, assim, fazia pressão psicológica nela, nessa criança, né? E ela foi crescendo assim. E quando a Santa Zélia descobriu, ela ficou muito brava, porque, como toda mãe, né, mexeu no seu filhote e caçou briga, né? Então, se ela foi, não com grosseria, mas ela foi enérgica, e tentou até despedir essa mulher, né? Falou, não, na minha casa você não fica, porque você... Não dá para confiar em você com meus filhos, né? E por mais que ela cuidava das crianças o tempo todo, tinha momentos no trabalho que ela tinha que confiar nas empregadas para fazer alguma coisa. E ela tentou mandar essa empregada embora.
Mas essa empregada começou a chorar, porque precisava do serviço. E caridosa como ela era, ela não conseguiu despedir essa empregada, né? Ela continuou com ela em casa, só apenas falou com ela que ela estava liberada dos afazeres de fazer qualquer coisa que fosse para Leônia, que ela não queria ela perto de Leônia. E essa empregada continuou lá. E também depois também dela ver a caridade de Santa Zélia, ela também foi mudando, ela foi se transformando, né? Com o amor e a caridade de Santa Zélia, ela também foi mudando. E depois ela continuou lá. Então, eles viveram muitos episódios assim. Então, eles zelavam dos seus funcionários, confiavam sempre em Deus, igual Leônia mesmo, quando a irmã dela, que já era irmã do Carmelo, ela já estava para morrer, Santa Zélia ainda escreveu uma carta para ela e falou com ela assim, que quando ela chegasse no céu, que a primeira coisa que ela fizesse era procurar Nossa Senhora e falar com ela, que ela tinha obrigação de dar conta de Leônia, porque se ela a curou de uma enfermidade, que é porque era para levar ela para o céu, que então ela desse jeito, que ela não aceitava Leônia ficar daquele jeito. E tanto é que nós vemos também que Leônia também entrou para o Carmelo, né? E está aí em processos, né? De ser mais uma santa na família, né? De ser reconhecida como santa, né? Então está aí também o poder da oração que uma mãe tem na vida de um filho, né? Uma mãe, ela em oração, ela pode mudar a história de um filho, né? Mudar o rumo da história de um filho. E o quão ela mudou a vida de Leônia, né? Que Leônia agora já está para ser canonizada e tudo o coração dela, que ela sempre teve essa confiança, né? Quando ela pedia para Deus uma coisa, ela confiava. E ela pediu para Deus, né, que se fosse da vontade que os filhos ficassem vivos, mas que fossem depois para o céu, e que se não, ele os levasse a tempo. Então, assim, ela acreditava que se Leônia não tinha morrido, é porque ela ia para o céu. Por mais que ela não palpasse aquilo no momento, não tivesse vendo, né, o resultado imediato, mas ela tinha essa fé em Deus, né, de que Leônia seria uma pessoa boa, de que ela também teria essas curas também, depois que ela descobriu, ela começou a rezar nesse sentido, né, de que Deus curasse o coração de Leônia, né, que foi tão machucado, né, tão endurecido, né, pela negligência de outras pessoas. Então, assim, eles sempre confiavam, igual quando ela adoeceu, eles fizeram ela ir a uma peregrinação, né, para pedir para Deus a cura. Aí ela falou, não, se eu tiver que ser curada, eu vou ser, mas se não, eu me resigno, né, à vontade de Deus. Por mais que ela, na época, ela estava com as crianças pequenas, e ela, como uma mãe zelosa, sempre quis cuidar das filhas, ela tinha medo, né, ela teve medo de deixar as filhas. Mas, ao mesmo tempo, ela confiou em Deus. E viveu muito bem esse final da vida dela, né, tipo assim, em paz, tranquila, esperando mesmo a hora que Deus a levasse para o céu, que ela tinha essa confiança, né, em Deus, e passava por tudo, todas as provações. Então, quando eu estava estudando o tema, eu ficava pensando, gente, como que eu vou separar as provações dela da confiança, né? Porque a confiança dela em Deus estava o tempo todo atrelada às tribulações, às provações. Em momento nenhum ela deixou de confiar em Deus, né? Igual quando veio a guerra, ela acolheu todo mundo com amor e sempre rezava e confiava que aquilo ia passar. Então, assim, em todo um momento, ela experimentava essa confiança de Deus, né? Que Deus era um Deus carinhoso, um Deus amoroso, que estava cuidando, né, deles o tempo todo. Então, todo momento que você vai ler as provações dela, ela fala da confiança em Deus, né? Até dos filhos que ela perdeu, ela os entregava a Deus, né, com todo carinho, e confiava que Deus estava cuidando deles o tempo todo. Ela não falava, não duvidava da confiança de Deus. E eles até tinham, assim, como o pilar na casa deles, eles sempre pensavam assim, eles falavam assim, agora me fugiu a palavra, mas era soberania de Deus, né, que era Deus acima de tudo, como eles levavam isso muito a sério, que era a soberania de Deus, a fé na providência, né, que eles sempre estavam ali, né, e a confiança, né, que os três são palavras diferentes, mas que levam a mesma coisa, né,
Porque se você confia em Deus, você coloca ele como soberano da sua vida, né? Você se abandona na vida dele. E foi o que eles fizeram desde o começo. Eles tinham o plano de buscar o celibato, de buscar a vida religiosa. Deus mostrou a eles outro plano. Eles falaram, então, eu confio em Deus, eu vou me lançar, né, nisso que Deus quer para mim, né? E abraçaram esse matrimônio, abraçaram essa vida de santidade como um casal, né? São os primeiros, né, a serem canonizados como casal. Então, assim, eles têm muita confiança em Deus, né? E eles viviam mesmo essa fé na providência, que eles, como mesmo eles tendo condições, eles não acumulavam riqueza, tudo que eles tinham, eles usavam em favor do próximo, estavam sempre ajudando, iam na casa das empregadas para ajudar também, como as meninas falaram. Então, assim, e confiança, sempre. Sempre eles confiavam em Deus, que no dia de amanhã Deus estaria cuidando de cada um deles. Então, assim, é um casal gigante que quem não lê o livro, assim, a gente está tentando fazer um resumo para vocês que está sendo até meio difícil, porque é muito rica a história deles. Então, assim, quando acabar a live, quem não tem o livro, compra, aproveita essa quarentena, tá todo mundo dentro de casa, lê o livro. Quem tem, lê de novo se ainda não leu. Então, assim, porque é muita coisa, a gente se identifica muito com a nossa vida. Porque muitas vezes a correria, a gente vai perdendo essa confiança, né? E a gente vê nesse casal, assim, que passou por lutas iguais às nossas, às vezes até muito maiores que as nossas, e foi essa vida de oração, essa confiança em Deus que o sustentou até o fim, né? Não deixou a família desmoronar, né? Nem quando Zélia veio a faltar, a família não desmoronou, né? São Luís, mesmo não perdendo a sua postura de pai, ele soube ser um pouco mãe das meninas, né? Sempre foi muito cuidadoso. E foi essa confiança em Deus e essa vida de oração que o sustentou, né? Nessa caminhada como casal rumo à santidade, né? É interessante, Patrícia, você falando dessa confiança, porque, pensa bem, Zélia faleceu com 45 anos de idade. Luiz, nessa época, tinha 54 anos. A filha mais velha, que era Maria, tinha 17. E a mais nova, que é Santa Terezinha, 4 anos e meio. Daí ele poderia pensar assim, agora não tem mais por que acreditar que Deus existe, né? Porque olha a situação que eu me encontro, viúvo com 5 filhas, adolescentes e criança para cuidar sozinho, e como que eu vou fazer, né? E de repente a gente vê a figura de um homem que assume um lar com toda a postura de pai que ele tinha que ter, mas ao mesmo tempo também com afeto maternal, né? Isso aí vai assim ficando muito claro que a presença de Zélia foi tão fundamental na criação dessas filhas que nem depois da morte dela se perde isso, né? Ele faz questão de carregar isso com a família. Eles se mudam para a cidade de Lisieux para facilitar a criação das filhas, porque lá estava o irmão de Zélia, que era uma figura também, né? Materna para aquelas crianças, né? Ele mais a sua esposa. Então, Luiz agora vai cuidar dessas filhas mais próximo dos parentes, né? E lá ele vai fazer essa experiência, então, de entrega, né? E a gente pode perceber que, claro que isso também foi um grande sofrimento, né? Imagina ele que entregou as 5 filhas para Deus. Só fazendo uma correção aí, que você disse que Leone entrou no Carmelo, Leone entrou nas Visitadinas, né? Eu sempre confundo, eu acho que tudo é Visitadinas. Mas as outras 4 entraram no Carmelo, né? Todas estão lá, né? Eu tive a graça de conhecer Lisieux, conhecer o convento onde Santa Terezinha entrou, e lá também está a lápide das outras 3 irmãs, né? Maria, Paulina e Celina, né? E é lá os restos mortais de Santa Terezinha, né? As relíquias dela. Então, ali, esse pai também morre, né? Morreu quando a esposa faleceu e depois ele morre aos poucos quando ele vai entregando essas filhas para Deus.
Então, e aí a gente percebe também que esse sofrimento ele vai chegando na vida de Luiz, mas não como uma coisa ruim, porque Luiz compreende isso como algo que vai fazendo com que o seu coração se aproxime ainda mais de Deus, né? Olha, aí está o segredo da santidade. Pegar aquilo que parece ser sofrimento e elevar isso para Deus e desejar ser ainda mais de Deus. Luiz e Zélia tinham esse mesmo pensamento, né? Luiz dizia que uma filha, uma certa vez, perguntou para ele, pai, só tem uma meta? Ele disse, sim, eu tenho uma meta. A minha meta é alcançar o céu. E aí, ele não perde essa meta até o fim, porque Maria, apesar de ser a mais velha, não foi a primeira a entrar. A primeira entrou Paulina. Depois primeiro entrou Paulina, que era a segunda filha, depois entrou Maria, que era a mais velha. Ficou aí Luiz, então, com as 3 mais novas. Leônia continuou ainda dando um pouco de trabalho, porque ela entrava e saía, entrava e saía. Entrou 2 vezes, para depois, só na terceira vez, entrar e ficar definitivamente. Imagina esse pai vendo essa menina aí ainda instável, né? E como conduzir, né? Essa situação dessa adolescente aí com essa instabilidade de não conseguir entender o lugar dela. Depois, uma facada no meio do peito, porque Santa Teresinha era a sua rainhazinha, né? Ele tinha um apreço por Santa Teresinha, que era caçula, assim. Ele era uma filha predileta, assim, né? Se a gente pode dizer, sim, mas era, né? Ele tinha essa predileção pela sua caçula. E ela chega e fala, pai, eu também quero ir para o Carmelo, né? Então, parte desse sofrimento dele também se dá por essa entrada de Santa Teresinha no Carmelo. E aí, logo em seguida, vem uma doença que vai acabando com a vida dele aos poucos, né? Uma vida que leva ele a ser internado num hospital psiquiátrico em Caim. Lá ele vai ficar até a sua morte, aos 70 anos, né? Ele sai, mas logo depois ele morre. Então, ali ele viveu períodos de ora lúcido, ora doente, ora ele compreendia o que ele estava passando e percebia que ele estava ali, ora ele não sabia, mas aquela experiência de ora lembrar que suas filhas não estavam mais com ele, né? E aí, isso até o fim da vida, né? Então, a última coisa que São Luís faz é se oferecer em sacrifício a Deus, né? Então, ele faz da sua vida um holocausto. Olha que coisa maravilhosa, né? Ele se sacrifica a Deus, ele diz... Ele certa vez, visitando as suas filhas no convento, ele fala assim, estive pensando e rezando a Deus, a minha vida é maravilhosa demais. Eu só fui feliz nessa vida. O que eu posso oferecer a Deus que não seja a minha própria? E para aí, né? E aí depois as suas filhas vão compreender que o que ele não disse na frente delas, mas completando, era a própria vida. Então ele entrega a própria vida a Deus como oferta de amor, né? Então essa é o sinal de santidade, assim, que fica para nossas famílias. Um homem ou uma mulher que passaram por tudo isso que vocês partilharam, né? Uma vida cotidiana normal, como todas nossas. Talvez um vale assim, é fácil ser santo nessa família. Mas por quê? Né? Depois de tudo que nós escutamos, dá para entender que eles viveram a vida como a nossa. Só que com um diferencial, o desejo do céu. Né? Santa Zélia dizia, a nossa vida não pertence a essa terra. Nós estamos aqui exilados. Então, essa consciência de que tudo isso aqui é passageiro. Aqui o que a gente precisa realmente é ser todo de Deus para que o nosso encontro definitivo seja também com Ele. Então, esse desejo do céu, né? Essa confiança em Deus, essa entrega diária,
desse casal nos faz desejar uma vida diferente, né? Não foi por capricho que essas meninas resolveram escolher uma vida religiosa. Foi porque eles viram um casal que amava tanto a Deus e queria tanto dar a sua vida toda a Deus, que não, para elas não existia outra forma de viver do que entregar-se inteiramente a Deus, né? Então, a gente pode dizer mesmo que esse casal, e aí o interessante, e aí a gente acaba de puxar a fita desse presente, né? Que presente é esse que Deus nos deu? Olha, ele está mostrando para nós que não é apesar do sacramento do matrimônio que eu posso ser santo. Eu posso ser santo com o sacramento do matrimônio. É ele, o sacramento, e dentro dele está tudo isso aí, os filhos, o trabalho, a vida social, as tribulações. Com tudo isso, eu posso chegar no céu. Então, não é apesar do matrimônio, mas com o matrimônio. E é possível, como casal, ser todo de Deus? É possível alcançar os altares como casal? Pelo sacramento do matrimônio? É possível, eles deram para nós essa prova. Então, acabamos de abrir, entendemos agora, né? Maravilhoso. São Luís e Santa Zélia nos ensina que é possível ser santos. E a nós cabe dizer sim. Sim, mas como? A Luís e Zélia nos ensina, né? Os meninos até digitaram ali, vou falar aqui também. Quer um manual para a família ser santa? Você pode pegar o livro História de uma Família. História de uma Família. Manual para tornar sua família santa. Se você lê esse livro e começa a colocar em prática na sua família as coisas que esse homem e essa mulher fizeram como casal e como pai e mãe, olha, nós podemos dizer, né? Se a igreja disse que eles são santos, então nós podemos afirmar que nós podemos alcançar o céu também, buscando viver o exemplo desse casal, né? Eu queria já estamos finalizando essa live, né? Mas eu queria que vocês deixassem aí também um parecer final, né? O que vocês querem deixar aí em relação a esse tema, Retratos da Família Martin, para que a gente possa, então, concluir o nosso assunto de hoje. Shirley? Nisso que você falou, Kelly, é possível viver a santidade, né? No cotidiano e gerar frutos de santidade, porque tanto Luiz quanto Zélia, o objetivo deles, né, além de terem como meta o céu, era que os filhos experimentassem isso também. Então, as meninas tiveram um testemunho de que o matrimônio ele, né, poderia levar à santidade, escolheram a vida religiosa, mas se fossem casadas, com certeza seriam excelentes mães, né, excelentes esposas. Então, o fruto que eles deixaram foi o próprio testemunho das filhas, né, que são unânimes. Aliás, os livros são baseados no depoimento delas, né, de Celina e das outras. Da santidade que os pais buscavam, né? Então não há tesouro maior para nós também do que ajudar os nossos filhos a desejarem essa meta que é o céu, né? Maressa? O que eu quero deixar, né, é que realmente cada vez eu falo com o Leandro, hoje a gente conversando, o que seria né, de mim, de você, do nosso matrimônio, da nossa família, se não fosse a vida comunitária? Cada vez que a gente se prepara para falar, os primeiros a escutar somos nós, né? Eu já tinha lido esse livro uma vez e ontem eu li quase ele todo e novamente se preparando, né? Hoje de ontem, e aí eu fui agradecendo a Deus porque realmente
é possível almejar o céu, né? A gente sempre teve exemplos e sempre conheceu, eu particularmente, exemplos de monjas, de pessoas, né, celibatárias, padres que canonizaram, né? Depois eu conheci Santa Giana, mas não foi o casal, foi na vida matrimonial também que ela se santificou, mas foi sozinha, porque o marido dela viveu muitos anos. É possível desejar o céu e é possível, sim, buscar, né? Então, o que fica no meu coração a todos é que a gente persista e insista e não desista, porque seguindo o exemplo de São Luís e Santa Zélia, da família Martã, né, que são nossos baluartes, pedindo a Deus essa graça, com a graça de Deus é possível alcançar o céu. Então, eu agradeço a Deus por essa live, por esse dia, porque muitas coisas no meu coração se reacenderam novamente, né? Através desse estudo, dessa partilha. É isso. Que a gente possa prosseguir, né? Não desistir no meio do caminho. Patrícia? É igual que ele falou, né? Com esse presente, né? Que a gente possa, todo mundo que assistiu essa live, ou vocês depois partilharem, que esse não seja só um presente nosso. Por isso que nós abrimos esse presente com vocês, né? Para que vocês também possam usufruir desse presente, né? Que é esse casal. Esse casal que ensinou a santidade, né? Pelas pequenas vias, como a gente pode ver, quem já leu os livros de Santa Teresinha, sabe que ela sempre ensinou a santidade, buscar a santidade pelas pequenas coisas, e isso ela aprendeu dentro de casa. A gente vê isso lendo o livro, né? A gente sabe que ela aprendeu isso dentro de casa, e foi isso que São Luís e Santa Zélia ensinaram para ela, e é isso que eles têm para ensinar para a gente, que é possível alcançar o céu pelas pequenas vias. Não precisa a gente desesperar, que a gente não dá conta de coisas grandes. Que se a gente conseguir fazer o pequeno, confiando em Deus, nós alcançaremos o céu. Então, que vocês possam mesmo acolher esse presente junto conosco. Que vocês possam, com esse casal, aprender a buscar o céu e não ter medo. Porque tribulações a gente passa, mas sempre tenham confiança em Deus. Acima de tudo, tenham confiança em Deus e aproveitem esse presente. É isso, né? Espero que vocês tenham gostado da nossa live, que vocês possam curtir esse canal e convidar vários amigos para poder curtir conosco, se inscrevendo nele. Que Deus abençoe a sua família e que nesse dia São Luís e Santa Zélia possam interceder pela sua casa, pela sua família. Que Deus abençoe todos vocês, um grande abraço, fiquem com Deus. Que bom, né? Participar dessa live com você, celebrar São Luís e Santa Zélia. Todas as irmãs que participaram da live, né? São casadas. Então, estamos terminando essa live e é com muita alegria que nós agradecemos você que participou conosco, esteve conosco até o fim, né, ouvindo essa história de São Luís e Santa Zélia, né, essa família santa, esse modelo de santidade para nós. Então, eu convido você a fazer uma oração pedindo que São Luís e Santa Zélia possam interceder por sua família. Vai entregando a intercessão deles, toda a sua casa, os seus filhos, pedindo que eles possam colocar a sua família diante de Deus. Vai dizendo, São Luís e Santa Zélia, eu quero que a minha família seja uma família santa, como a família de vocês foram. São Luís e Santa Zélia, interceda pelos nossos filhos, interceda pelo nosso matrimônio e vai entregando mesmo toda a sua casa, tudo aquilo que você tem vivido, as suas dificuldades. Se existe alguma enfermidade na sua família, na sua casa, também vai entregando
para São Luís e Santa Zélia, pedindo a intercessão deles, que eles possam, neste dia de festa, nesse dia que nós celebramos essa vida de santidade deles, esse testemunho deles, que eles possam apresentar a Deus os nossos pedidos, intercedendo por nós, pelas nossas necessidades, pelos nossos filhos, aqueles pais que estão desempregados, estão sofrendo com isso, que São Luís e Santa Zélia possam interceder por cada um de nós, por cada uma das nossas famílias. E nós pedimos, vem, Senhor, morar na nossa casa. Vem morar na nossa casa, vem morar no nosso coração. Vem, meu Senhor, ser presença viva em nós, em minha família. Vem morar em mim, vem morar com os meus, vem morar em minha casa. Sei que os seus planos são maiores que os meus. Sei, família, experimenta e comprova todo amor que vem de ti. Não importa a tribulação, quando tenho seu amor protetor. Jesus, meu lar agora é tua casa, me ensina a fazer morada diária em teu amor. Jesus, o meu tesouro é o mesmo que o teu, o melhor projeto o Senhor me deu, é ser família sagrada de Deus. É isso aí, nós terminamos a nossa live neste dia, festejando São Luís e Santa Zélia. Agradecemos a presença de cada uma das nossas irmãs, da fundadora da comunidade, a Kelly, a Shirley, a Patrícia, a Maressa. Muito obrigada pela partilha de vocês. Eu convido você que ainda não se inscreveu no canal da comunidade Amigos de Jesus a fazer parte dessa família Amigos de Jesus no YouTube. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para você receber as notificações do nosso vídeo. E depois dessa live, eu convido você a entrar aí no canal, dar uma vasculhada nos nossos vídeos e assistir aos nossos testemunhos. Tem muita coisa boa, né, para você ver e assistir aí junto com a sua família. Então, Deus abençoe você, abençoe a sua família e a sua casa. Até mais, um abraço, fiquem com Deus. Jesus, meu lar agora é tua casa, me ensina a fazer morada diária em teu amor. Jesus, o meu tesouro é o mesmo que o teu, o melhor projeto o Senhor me deu, é ser família sagrada